começar limpando a pele dela com a água micelar da Bioderma. Hidratada, vou usar essa água de uva da Caudalie. Chique você, amiga. Como você passa essas águas termais, você tem que esperar secar? Tem. Eu nunca tenho assistido seus vídeos, eu sempre assisto, né? Era uma dúvida que eu tinha. Tem que esperar a pele absorver, senão nada vai grudar na pele. Vou usar o The Professional da Benefit pra dar uma disfarçadinha nos poros. Esse pincel aqui é da Real Techniques, tá? É um dos melhores primers que eu uso profissionalmente. Ele dá uma boa disfarçada. Aí eu dou um acabamento assim com o dedo para o produto entrar bastante nos poros. Vou usar a base da Revlon na cor 200 Nude, tá? Vou usar só ela hoje, não vou misturar. Aí eu vou pingar uma gotinha do Duraline aqui na minha placa. Só para ajudar a base a ficar um pouquinho mais resistente. Vamos explicar o que é Duraline? Duraline é um diluidor de maquiagem. Ótima cobertura e ela gruda na pele, gente. Eu amo usar ela profissionalmente e às vezes eu misturo ela com a Studio Fix, mas como a pele dela não precisa de muita coisa assim muito pesada, então eu vou usar só da Revlon mesmo. E aí eu coloco o produto com o pincel língua de gato e em seguida eu vou dar batidinhas, tá? Vou usar a esponjinha da Real Techniques, ela tá úmida e aí eu vou dando batidinhas sem arrastar. Essa daqui é a minha maneira preferida de aplicar o produto, porque faz com que a pele absorva muito mais. Tô aplicando a base, eu gosto de dar umas borrifadinhas de água termal pra fazer com que a duração aumente, tá? Sempre dou batidinhas com a esponja. E nesses cantinhos, ó, eu vou fazendo assim para o produto entrar bem. Agora a gente vai fazer as correções. Vou usar o Pro Longwear da MAC, na cor NW20, para corrigir as olheiras e a região central. Esse daqui, gente, é o meu corretivo favorito, tá? Para usar em clientes, até em mim mesmo. Porque ele tem uma alta cobertura, ele não acumula nas linhas e ele tem uma longa duração, tá? Não existe corretivo que dura mais do que esse Pro Longwear da MAC. Vou fazer aqui uns pontinhos de iluminação no rosto dela. E a gente vai espalhar muito rápido porque ele seca muito rápido. Agora, gente, eu vou selar rapidamente esse corretivo aqui antes que ele seque. Vou usar o pó translúcido da Catarine Hill. Com a ajuda de uma esponjinha, eu vou depositar na região do corretivo somente, tá? Porque eu vou fazer um contorno em creme. Se você aplicar o pó, certifique-se que nada esteja acumulado, tá vendo? Ó, puxa a linha de expressão pra baixo e, se for necessário, espalhe esse corretivo aqui que acumulou, senão vai ficar uma caca. Minha expressão? Que minha expressão? Seu choque? Não tem minha expressão. Eu gosto de colocar com a esponjinha pra evitar que entre pó no olho, tá? Porque esse pó ele é muito fininho, então quando eu aplico com o pincel, ele tende a dar uma escapadinha pro olho. Agora eu vou contornar a pele dela com a paletinha da Anastasia Beverly Hills. Essa daqui, gente, é a cor light, tá? Tem outras cores dela. Vou usar essa cor aqui, tá? Eu vou pingar uma gotinha do Duraline nela pra poder diluir, porque é um corretivo cremoso. Às vezes vocês me perguntam lá no Instagram se eu faço sempre a pele antes. Sempre faço a pele antes, tá? O pincel que eu vou usar é o número 17 da Vult. Sempre eu faço a pele antes por questão de costume, sabe? Você tem que ver qual a maneira melhor de você trabalhar. Leve o contorno, tá? Porque ela é bem branquinha. E pra quem for branquinha assim, gente, procurem usar tons acinzentados, tá? Nunca use um tom puxado pro marrom assim quente, que não vai dar certo. Vai ficar marcado, vai deixar a pele com aspecto alaranjado, tá? E esfuma bem. Eu gosto de esfumar com o Duo Fiber porque ele deixa o acabamento mais natural. Depois a gente vai selar isso aqui com pó, tá? Gosto de dar umas batidinhas com a esponja para o produto se mesclar com a base.
maior, vou selar o rosto todo com o pó da Catherine Hill. Esse aqui é o translúcido rosado. Podem ficar sossegadas que ele não estoura no flash, tá? Da maquiagem durar, não adianta, gente. É a selagem com o pó, tá? A pele já tá matificada, agora eu vou terminar os contornos com o Harmony da MAC, que é um blush que eu amo pra fazer contorno, e o pincel F12 da Dye Makeup. Pra fazer o contorno, eu uso o pincel de forma circular, dando batidinhas, sempre tirando o excesso do produto, tá? O restinho que tá no pincel eu dou uma contornadinha aqui pra testa. Esse tom aqui é perfeito pra fazer contorno, tá, gente? Agora eu vou contornar o nariz com o pincel número 15 da Vult. Tirando bem o excesso, eu vou começar aqui de cima, ó. Esfumando bem. Nunca faça aqui muito na lateral, que aí você vai acabar deixando o nariz maior. E lembrando que contorno não é igual para todo tipo de pele, tá? Todo formato de rosto tem o seu contorno. Depois que eu finalizo os contornos, gente, eu sempre gosto de voltar com o pó Studio Fix da MAC. Hoje eu vou usar a cor NC25 e aí eu gosto de aplicar aqui pra dar uma suavizada no contorno e remover o excesso de produto. Acrescentada mais de pó aqui. Esse é o segredo de você fazer a pele antes, tá, gente? Você deixar bastante pozinho aí pra depois se sujar, você volta e varre com o pincel. E agora a gente vai para sobrancelhas, tá? Vou usar a pastinha de sobrancelhas da Anastasia Beverly Hills na cor Medium Brown. Pouca quantidade de produto, tá? A sobrancelha dela já é bem delimitadinha, então eu vou colocar só um pouquinho para preencher as falhas mesmo. Eu vou aplicar o corretivo, o mesmo corretivo que eu usei nas olheiras, que é o Pro Longwear. Vou aplicar em toda a pálpebra e vou já recortar aqui a sobrancelha dela. Vou tirar o excesso do produto dando batidinhas. Essa pomada aqui é muito boa, gente, porque ela é prova d'água. Você tem que aplicar nas extremidades, ó. E depois com o restinho que tá no pincel você esfuma, porque ela é muito pigmentada, tá? A sobrancelha eu gosto de pentear tudo pra cima, tá? Se estiverem escutando barulho no fundo é chuva, tá? Eu vou começar com o Blush Harmony pincel 136 da Dye Makeup. Eu vou esfumar no côncavo, ó, começando aqui pelo cantinho externo. E aí eu vou esfumando com a mão bem leve. Pra essa cor ser a nossa sombra de transição. Com o pincel 132 eu vou pegar a sombra Merlin Opaco da Contém o Grama, que é esse marrom mais vinho, marsala. E aí a gente vai começar a dar profundidade, tá? Vou esfumar dentro desse tom que a gente aplicou. Aqui pro cantinho interno. No cantinho eu vou deixando um pouco mais arredondado, tá? Não vou dar muita importância aqui pro meio do olho, porque a gente vai vir com o pigmento. Vou voltar com o pincel 136 sem produto, só pra esfumar e tirar a marcação, tá? Vou pegar só mais um pouquinho de produto e vou evidenciar ele aqui, ó, nessa dobrinha que ela tem do côncavo bem marcado, tá?
segredo é ficar horas esfumando, tá? Então, se você não tem paciência, nem faz. Nossa, quanta delicadeza. A gente vai vir com pigmento vanilla. Vou aplicar no topo da sobrancelha dela. E aí eu vou trazer ele aqui no topo da sobrancelha, tá? Ó. Levando o excesso para os cantinhos, mas não muito, que a gente quer concentrar ele aqui. Com o pincel para esfumar, porque sempre fica aqui uma divisãozinha, tá? Vou aplicar a colinha da Too Faced, Glitter Glue, porque é a melhor cola, gente. Já usei, não adianta. Já usei outras. Ó, eu aplico esse tantinho, dá para os 2 olhos, tá? Vou espalhando com o dedo em toda a pálpebra móvel dela. Batidinhas. Dar uma secadinha, eu vou aplicar o pigmento Utopia da Makeup Geek, que é um tom assim meio verde, ouro velho, não sei explicar, gente, ele é muito maravilhoso. Vou aplicar com esse pincel aqui, não tem marca, do AliExpress, e cuidadosamente eu vou depositar esse pigmento aqui. Vou varrer o pó que tá aqui. Só que você tem que varrer de uma vez, tá, gente? Se você esfregar muito, ele vai pigmentar. Vou voltar com o pincelzinho 132 pra esfumar aqui a transição e deixar aqui bem arredondadinho. Vou fazer um delineado com o delineador da Inglot. Sei lá. Vou colocar uma gotinha do Duraline. O pincel que eu vou usar, gente, é da Miss Friend. Esse daqui é curvadinho, tá? Ele não tem número. Uma dica pra você deixar o acabamento perfeito é fazer o delineado depois de aplicar o pigmento, tá? Ó, gente, vou fazer um delineado bem discreto, tá? Pra ficar bem delicado, porque a gente vai fazer um bocão. O delineador rente à raiz dos cílios, que aí a gente vai esfumar com a sombra preta, tá? Sombra Blackout da paleta da Urban Decay. Cadê minha paleta? Essa sombra aqui, tá? Da Urban Decay. Os cílios de Mink. Esse aqui é da China. Pode fechar o olho. Máscara de cílios. Essa daqui é a Grandiose da Lancôme. Vou usar nela o batom Mulher da Mariana Sade. Gente, agora um truque que eu gosto de fazer pra passar o iluminador é aplicar o Fix Plus no pincel, tá? Assim, ó. Não vai pegar em você. Só uma olhadinha no pincel. E nela eu vou usar o iluminador da Inglot, que é o número 02. O iluminador, quanto mais você passar o pincel, mais ele vai brilhar, porque aí ele vai ficar mais pigmentado. As partículas de brilho, elas vão penetrando mais na pele, tá? Esfrega esse pincel, que vai muito bem.
Mais iluminador. Maquiagem boa é tudo, não é mesmo, queridos? Eu tava com a cara de morte. Ah, não seja puxa-saco, vai. Não é puxa-saco, não. Eu tô falando que a maquiagem faz diferença. Eu chegou aqui com a faixa rosa, cara da derrota. Mas vamos dizer que você evoluiu, né? Is that for me?